Livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, versículo a partir do 31 também. Nós vamos andar um pouco em vários textos, os irmãos vão me acompanhando. Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Os irmãos acharam, amém? A palavra do Senhor diz assim: Então estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Diz o Senhor: Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: Conheça-os ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém. Até esse ponto, irmãos. Essa é uma profecia, talvez a mais importante do Velho Testamento, sobre a nova aliança. Uma aliança que Deus fará com Israel e com Judá, na qual Ele irá colocar no coração deles a sua lei. Eles irão conhecer a Deus sem que outro precise o ensinar, e eles serão perdoados dos seus pecados, né? Os seus pecados serão perdoados. Essa é uma profecia que é repetida ali no Velho Testamento em vários momentos. Em especial, também no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo a partir do 24, também vou ler, diz assim: Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e o trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Deus, nesse texto também, mais uma vez, está falando dessa nova aliança, na qual Ele, através do Espírito Santo, iria perdoar os pecados do povo de Israel e os levaria a conhecer a Deus e obedecê-lo. Há um contraste que fica subentendido aqui para nós entre essa nova aliança e uma antiga aliança, né, que veio antes. Essa antiga aliança nós conhecemos como a lei de Moisés, né? Ela é representada na lei de Moisés. É um código de leis formado por ordenanças, proibições, que Deus estabeleceu com o seu povo para os guiar. Mas há também uma nova aliança. No caso do povo de Israel e de Judá, essa nova aliança ainda vai acontecer, ainda vai entrar em vigor. Mas para nós, ela já está em vigor. Quando Cristo veio, morreu por nós, nos perdoou dos nossos pecados, criou um caminho vivo pelo qual nós podemos acessar a Ele sem intermédio de um sacerdote, sem intermédio qualquer, nós podemos nos achegar diretamente ao Senhor através da fé em Cristo Jesus. Nós recebemos o seu Espírito, o Espírito Santo, que é também quem coloca em nossos corações a vontade do Senhor. Hoje nós estamos imersos na graça que é essa nova aliança de Deus para conosco. Há uma nova aliança, um acordo, um pacto de Deus para conosco, em que, através de Cristo Jesus,
nós recebemos a justificação, o perdão dos nossos pecados, nós recebemos a capacidade, através do Espírito Santo, para obedecer a Deus. Graça também é capacidade de obedecer, irmãos. A graça de Deus é a capacidade que Deus nos dá de obedecer. E também temos a liberdade de nos achegarmos perto do Senhor, em oração, com o coração contrito, clamando a Ele, diretamente a Ele, através do nome de Jesus. E Ele nos ouve, e Ele ouve as nossas necessidades, Ele sonda os nossos corações e Ele nos ajuda. É muito interessante, quando a gente analisa essa antiga lei, essa antiga aliança, a gente vê que ela não foi um fracasso, mas na verdade ela tinha um propósito. Deus estabeleceu essa antiga aliança, a antiga que ficou para trás da lei de Moisés, ordenanças, proibições que eles tinham, que o povo de Israel tinha. Deus estabeleceu com propósito. No texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 23, ele fala um pouco de qual era esse propósito dessa antiga aliança, que é representada aqui pela lei. Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. O povo, ele era guiado pela lei. Essa lei é a representação da antiga aliança. Ela servia com o propósito de guiar o povo até Cristo. Desde o Velho Testamento, ela estava servindo sempre para esse propósito. Guiar o povo até Cristo Jesus, até que eles tivessem a oportunidade de crer, de ter a fé em Jesus Cristo. Ela serviu para esse propósito. Mas é importante dizer que essa lei, ela tinha um propósito de guiar-nos até Cristo, mas ela não tinha poder de nos tornar justos. Esse poder só veio através de Cristo mesmo. O texto de Romanos, no capítulo 3, ele vai nos falar um pouco sobre isso, que a lei não foi capaz de nos tornar justos, de nos justificar. Esse poder é só de Cristo. Nós lemos em Romanos, no capítulo 3, versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O propósito da lei está escrito aqui nesse texto que nós lemos. A lei ela tinha um propósito de nos mostrar o quanto nós éramos pecadores até que Cristo viesse e assim nós pudéssemos ser justificados, salvos, perdoados por Ele. Fica claro aqui que essa antiga aliança, que é baseada em leis e ordenanças, ela não tem poder, não tinha poder e não tem poder para nos justificar. A nova aliança, sim, através de Cristo Jesus. Sabendo disso, meus irmãos, a gente pode analisar mais algumas coisas, porque há uma grande curiosidade dentro da antiga aliança. Alguns homens de Deus que viveram dentro desse contexto, que tiveram um comportamento muito diferente do esperado. Quando a gente vai lá no Velho Testamento, a gente vai analisar a vida desses homens, a gente vai ver que eles, no meio de um contexto de lei, de ordenanças, eles agiram de maneira diferente. Eu vou dar esses exemplos para os irmãos. Um deles é Abraão. Abraão realmente foi um homem diferenciado. A palavra nos conta
que Abraão ele foi justificado pela fé, antes mesmo que Cristo viesse ao mundo. Abraão ele creu no Senhor e isso foi considerado justiça, foi atribuído a ele como justiça por Deus. Abraão ele foi um homem diferenciado por isso, né? Num tempo em que as pessoas buscavam se justificar, né, através das suas obras, agindo da maneira correta, tentando ser perfeito diante de Deus, e fracassavam, Abraão ele creu no Senhor, ele confiou no Senhor e ele foi salvo por isso. Abraão tinha um comportamento diferenciado. A fé de Abraão era tanta, a confiança que ele tinha em Deus era tão grande, que ele não negou a Deus nem mesmo o filho dele. Quando Deus, os irmãos conhecem a história, Deus pediu a Abraão que levasse o seu filho e oferecesse em sacrifício a Deus. Abraão se achegou, pegou o filho, levou até o monte e ia oferecê-lo ao Senhor, até o ponto que o anjo impediu que ele fizesse. Deus ficou tão feliz, se agradou tanto da atitude de Abraão, que ele reafirmou as promessas que tinha com ele. No texto que está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 16, a palavra diz assim: E disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Que homem diferenciado foi Abraão. Um homem que antes mesmo da lei foi capaz de entender qual era a vontade de Deus, o que Deus queria dele. Deus queria que confiasse nele. E com isso, com a confiança em Deus, com a fé em Deus, que ele obedecesse. E foi isso que Abraão fez. Abraão deu frutos da nova aliança em tempos de velha aliança. Ele demonstrou frutos de fé em tempos que a fé ainda não era conhecida. Ele creu em Jesus Cristo antes de Jesus Cristo vir à terra. De certa forma, ele creu na promessa do Cristo que viria. Abraão foi um homem diferenciado por causa disso. Davi também é um outro exemplo, um exemplo muito forte. Davi ele é chamado como homem segundo o coração de Deus. E é difícil entender o porquê disso. Eu várias vezes me perguntei, por que Abraão é chamado um homem segundo o coração de Deus? O que ele fez para agradar tanto o coração de Deus, né? A gente vai passando pela palavra e vai vendo algumas atitudes dele que são realmente diferenciadas. E a gente começa a pensar por que essas atitudes agradavam a Deus dessa maneira ao ponto dele ser chamado, né, do homem segundo o coração de Deus. Bom, uma maneira da gente analisar isso é vendo os Salmos, como Davi escrevia. O amor de Deus, o amor de Davi por Deus é expresso nos Salmos que ele escreveu. Vamos analisar alguns deles. Lá nos Salmos 16, verso 7. Salmos 16, verso 7. Diz assim: Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás. No sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Nós também vemos no Salmo 63 as declarações de amor de Davi para com Deus. Salmo 63, os 4 primeiros versos. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água.
Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Esses salmos, as palavras de Davi exalam um amor por Deus que dava para ver o valor que ele dava para o relacionamento com Deus. Talvez o melhor exemplo de como o coração de Davi era apegado a Deus, como o coração de Davi era diferente, está no momento em que ele pecou. O momento que ele pecou matando Urias, para pegar a esposa dele. Ele foi confrontado pelo profeta Natã e ele escreveu um salmo de arrependimento ao Senhor, confessando seu pecado. E nesse salmo, quando a gente lê alguns trechos dele, a gente também enxerga bem a diferença do coração de Davi a diferença do coração de Davi comparado a todos da sua época. Salmo 51, verso 10. Ele pede a Deus o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Ainda no verso 16, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Davi, em um tempo de sacrifícios e ofertas que o povo oferecia por seus pecados, ele entendeu o propósito de Deus por trás disso. Ele entendeu que Deus queria um coração quebrantado e arrependido diante dele. E era isso que Davi oferecia a Deus. Davi prezava por seu relacionamento com Deus, ao ponto dele clamar a Deus publicamente, sem vergonha do seu pecado, confessando a Deus, para que ele não perdesse esse relacionamento que ele tinha com Deus. Esses dois homens, Abraão e Davi, são exemplos de homens que, de certa forma, estão à frente do seu tempo. Eles deram frutos de graça, da nova aliança, do tempo de fé, de confiança em Deus, em momentos que não eram propícios a isso. Foram raros homens que tiveram essa realidade de confiar no Senhor plenamente, de quebrantar o seu coração diante de Deus ali no Antigo Testamento. Mas Abraão e Davi foram exemplos disso. Eles entenderam a vontade de Deus em tempos que outros falhavam nisso. Ao mesmo tempo, irmãos, que é maravilhoso você observar o exemplo desses dois homens na antiga aliança, que tiveram uma fé diferente, um coração quebrantado diferente. É triste você pensar que hoje, nós imersos na graça, tendo acesso direto a Deus, às vezes não vivemos essas mesmas coisas dessa mesma maneira. É muito fácil nós vermos pessoas, e quando eu digo pessoas, às vezes nós mesmos, com medo de nos achegar a Deus, buscando, às vezes, merecer o que Ele nos ofereceu de graça. Às vezes a gente quer ser merecedor da bênção que nós recebemos, da salvação, da justiça que Ele fez por nós, como o povo da lei queria fazer. Sendo que hoje não, nós temos a salvação de graça através de Jesus Cristo. E a gente não tem o que oferecer para compensar o que Ele nos deu. Nós nunca vamos ter o que oferecer a Deus para merecer o que nós recebemos em Cristo. Quando nós deixamos de seguir o exemplo de Abraão, que confiou em Deus, ao invés de tentar pelas próprias forças, nós falhamos. Por vezes também, nós, as pessoas, os crentes hoje, às vezes a gente honra o Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração várias vezes está longe do Senhor.
E a gente se apega a ensinamentos como se isso fosse bastar, né? Ensinamentos de homens que nos fazem ter uma sensação de que a gente está certo, que a gente é santo, sem buscar ali o coração de Deus, realmente tentar agradar o coração de Deus. O exemplo de Davi é um ponto que talvez nos faça não falhar nisso. Davi, ele entendia que Deus desejava um coração contrito. Davi buscava obedecer ao Senhor porque ele não queria perder o relacionamento que ele tinha com o Senhor. Não era por medo ou por uma imagem superficial. Davi amava a presença de Deus e ele queria estar prostrado diante dela. Ele queria estar na casa do Senhor. Ele dizia que um dia na casa do Senhor é melhor do que 1000 em outro lugar. Davi amava a presença do Senhor. E nós, por vezes, estamos nos apegando ao superficial, vivendo como pessoas da lei, né? E não é isso que o Senhor quer. Talvez isso não seja direcionado para nós, irmãos, mas essa palavra é um chamado para vigiar o nosso coração. Ela cabe a todos nós, a mim. A gente não pode permitir viver nesse oceano de graça que a gente vive, no qual o véu foi rasgado, no qual a gente tem um acesso direto a Deus, a gente pode se achegar diante dele, não merecendo isso, mas porque o sangue de Jesus nos cobre, nós podemos nos achegar diante dele. A gente não pode ter essa oportunidade de deixar de usufruir dela. O Senhor não quer que a gente viva um evangelho de fachada, de superfície, um evangelho em que a gente pareça ser crente, mas a gente não ame a presença do Senhor verdadeiramente. Isso bate no nosso coração, porque nós fazemos isso várias vezes. Em vários momentos, a nossa fé é uma fé de fachada. Enquanto Davi, lá no Velho Testamento, ainda sem ver a Cristo, crendo no Senhor, confiando em suas promessas, ele usufruía disso, ele oferecia a Deus um coração quebrantado. Nós, por vezes, tendo o Espírito Santo habitando dentro de nós, resistimos a ele. O Espírito Santo quer quebrantar o nosso coração na presença do Senhor. Ele quer nos mover para diante da face de Deus, no centro da vontade dele, de Deus, para que a gente se relacione com o Senhor do jeito que ele quer que a gente se relacione, que é como filhos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nisso. Nós somos miseráveis, necessitados da graça de Deus, mas a gente precisa confiar no Senhor, porque ele começou uma boa obra em nossas vidas. Assim como Abraão confiou em Deus, e por isso ele foi salvo, lá no Velho Testamento, lá na época da lei. Ele creu no Senhor, ele confiou em Deus, e por isso ele foi salvo. Nós precisamos fazer isso hoje. Não é pelas nossas forças que nós vamos conquistar nada que nos é proposto. O Senhor tem uma obra grande para a nossa igreja, nas nossas vidas, mas nunca será pela nossa força. Nós temos que confiar que o Senhor vai nos mover, que o Senhor vai moldar o que Ele quer que seja moldado em nós. E assim como Davi fez também, nós precisamos nos achegar ao Senhor com um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que é produzido pela ação do Espírito Santo que habita dentro de nós, para a gente ser sensível também ao coração de Deus, para que a gente não se pegue buscando satisfazer regras e procedimentos puramente humanos, sem pensar em satisfazer o coração de Deus. Davi buscava obedecer a Deus porque ele amava a presença de Deus e ele não queria perdê-la. Que nós busquemos ao Senhor com desejo de agradar o seu coração, estar na presença dele e ser filhos que honrem o seu Pai verdadeiramente, e não para fugir de uma ira, não simplesmente para fugir de uma condenação, não em falsidade e hipocrisia. Davi, lá no Velho Testamento, ele aceitou e recebeu o perdão de Deus. Ele diz assim, lá no Salmo 32, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa e em quem não há hipocrisia.
Davi viveu isso porque ele teve um coração contrito diante de Deus, em tempos de lei. Por que às vezes nós não temos esse coração? Eu me incluo nisso. Nós não temos esse coração de nos quebrantar ao Senhor e nos arrepender verdadeiramente. Por que nós não temos esse coração de nos entristecermos em machucar o coração de Deus, em entristecer o coração de Deus, em entristecer o Espírito Santo? Que o Senhor nos mova em compaixão, com a sua misericórdia, para que a gente se volte para Ele e viva a graça, e viva a nova aliança que Ele instituiu para nós. Que a gente seja preenchido pela alegria que Davi tinha na presença de Deus, que fazia ele, quando há uma história na Bíblia de quando Davi foi trazer a Arca da Aliança novamente, né? Ele veio com a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e ele começou a dançar diante do povo, porque ele estava cheio de alegria, porque o mais precioso que tinha na vida dele era a presença do Senhor. Que isso seja conosco também. Que em tempos de graça, que é acessível a nós a presença do Senhor, que a gente vá a esse lugar com confiança, porque o sangue de Jesus nos cobre, porque o sangue de Jesus nos purifica, porque a palavra do Senhor e o Espírito Santo nos capacita a vencer os nossos pecados. E que em nós seja manifestada a graça de Deus. Os nossos pecados serão perdoados e a gente obedecendo e conhecendo a Deus, aí sim as pessoas vão ver o Senhor em nós. Não através de superficialidades religiosas, mas através do amor que nós temos por Deus e do amor que Ele expressa por nós. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade.